Irmãos, a gente tem vivido uma era, um momento, alguns chamam esse tempo de pós-modernidade, uma coisa bastante diferente do que nós víamos em outras gerações, em outros momentos. A gente tem visto muitos porquês, muitas perguntas. E perguntas não tem problema algum. As perguntas são muito boas, são muito sadias, nos levam à reflexão. Há perguntas que são melhores que as respostas. Há perguntas que nos levam a outros lugares, porque nos faz repensar, nos faz estudar mais. Inclusive, para quem não sabe, eu tenho 3 meninas, 2 pequenas, e elas fazem muitas perguntas. Elas querem saber de tudo. Então, perguntar as coisas não há problema nenhum. A questão das perguntas é quando há algo ali por trás. O problema não é a questão do questionamento, vou questionar. Não é isso. As perguntas, os questionamentos devem ser respondidos. Elas têm, muitas vezes, a sua legitimidade, mas a questão é o que, na verdade, está por trás ali, o que é um desejo oculto, que muitas vezes a questão dos porquês, das perguntas, é porque nós não estamos satisfeitos com aquilo que está acontecendo. Então, a maneira de eu me opor àquilo ali é eu começar com perguntas. Então, na verdade, as perguntas estão apenas escondendo a minha insatisfação com aquilo que está acontecendo. Então, como aquilo não está me agradando, quando aquilo não está de acordo com o que eu quero, com a minha vontade, eu começo a levantar questionamentos. E esse mundo pós-moderno que a gente vive, ele nos incentiva a questionamentos, mas não um simples questionamento. Nos leva a perguntas, a tomar até atitudes revolucionárias, porque eu não quero cumprir aquela ordem, aquilo ali que me foi dito, eu não quero obedecer. Então, isso tem sido o propagador dessa era, é isso que nós estamos vivendo, esse é o príncipe desse tempo, vamos dizer assim, porque eu quero saber o porquê daquilo ali, então eu não quero, na verdade não é o porquê, mas na verdade eu não concordo, e já que eu não concordo, eu não quero fazer, eu vou inclusive agir contra aquilo dali. Então eu começo a me rebelar. Na verdade, eu estou querendo ser um desobediente. E a gente vê isso no nosso meio, nesse momento que nós estamos vivendo. A gente não quer obedecer. A gente, inclusive, a gente vê nos jornais, em muitos lugares por aí, alunos que não querem mais obedecer à autoridade dos professores. Não querem se sujeitar. Então não é o porquê, porque na verdade eu não quero me sujeitar àquele líder que está ali na frente, ao mestre que está ali na frente. Eu não quero me submeter àquela autoridade que está ali. Então, na verdade, o porquê está escondendo essa minha vontade de não obedecer. E isso tem adentrado, inclusive, as nossas igrejas, onde eu não estou satisfeito com aquilo dali, e como eu faço muitas vezes até no meu trabalho, ou dentro da minha casa, ou dentro do meu ambiente escolar, eu não quero obedecer àquela ordem. Então os questionamentos que eu começo a fazer, que na verdade eu quero me rebelar contra aquela autoridade, eu não quero me submeter, e às vezes o líder está tomando aquela atitude, a mãe, o pai, o professor está indo por aquele caminho, porque ele sabe onde ele quer chegar, onde ele quer alcançar. Mas eu não me importo com isso, na verdade, porque eu quero ser um líder, eu não quero me sujeitar a ninguém, eu não quero obedecer a ordem de ninguém. Quem é ele para poder me mandar? Eu sou dono do meu próprio mundo, eu sou dono do meu próprio eu, então eu não quero me sujeitar à autoridade dos meus pais, do meu professor, do meu chefe, do meu gerente, do meu líder na igreja. E isso tem adentrado nos nossos círculos, no arraial de Deus. Mas o problema maior é que eu começo a questionar a Deus. E eu não quero obedecer à vontade de Deus. Eu não quero me submeter ao que Deus ordenou.
porque Deus deu uma ordem, mas eu não quero obedecer àquela ordem de Deus. Então eu começo com porquês me rebelar contra Deus, porque eu não quero me sujeitar à autoridade de Deus, eu quero que Deus se sujeite à minha autoridade, como se eu fosse alguém importante, ou mais importante que Deus. E nós temos visto muito isso, pessoas que não querem se submeter à autoridade, à soberania de Deus. E a gente vê isso nas Escrituras Sagradas. Então por isso eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, nós iremos ler a partir do verso 1, texto que nós já conhecemos bastante. Primeiro Samuel capítulo 15. Olha o que diz aqui, a minha versão, ao meio da revista é atualizada. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pés e 10.000 homens de Judá. E disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram dos meios dos amalequitas. Os queneus eram descendentes de Jetro, sogro de Jó, sacerdote midiano. Versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, destruiu a fio a espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Arrependo-me aqui, não é que o Senhor se arrependeu, é apenas, a gente chama na teologia de antropopatia, é para dar sentimentos humanos a Deus, que na verdade Deus vai agir de modo diferente agora com Saul. Então ele agia de um jeito, agora está agindo de outro. Mas continuando. 12. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, te declarei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo, e fizeste que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas,
ou destruir totalmente. Mas o povo tomou do despojo de ovelhas e boi, melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto aos ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também o rejeitou a ti, para que não sejas rei. Oremos. Querido, amado Deus, obrigado, Deus, pela tua santa palavra. Clamamos a ti que o Senhor, ó Pai, através do teu Santo Espírito, possa falar aos nossos corações, que estejamos sensíveis à tua voz, com o coração aberto para ouvir, ó Deus, a ti, somente a ti. Que nada do homem, ó Deus, possa ser falado aqui, mas somente aquilo que o Senhor quer. Essa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, aqui nós temos um texto que nós conhecemos bastante, como eu já disse anteriormente, onde Saul não obedece ao que Deus ordenara a ele fazer. O que está acontecendo aqui nesse ambiente? Na verdade, os amalequitas eram uma tribo nômade que vivia, que habitava ali no deserto ao sul de Judá, na região do Negueb. E, de acordo com alguns autores bíblicos, os amalequitas, eles são descendentes de Esaú, assim como os edomitas. Então, esses descendentes de Esaú, eles tiveram contenda no passado contra os israelitas, quando os israelitas estavam saindo ali do Egito, ali no Êxodo. Israel teve que passar ali no seu território, e nisso os amalequitas, através do seu rei Amaleque, não quis deixar eles passarem. Com isso, contendeu contra eles, entrou em guerra contra eles. Então nós temos ali aquele texto que a gente conhece bastante, onde Moisés teve que ficar com o braço erguido para que a nação vencesse aquela batalha. Aquele texto que a gente conhece bastante. Então, naquele momento, Deus jurou que iria castigar, porque eles estavam indo não só contra o povo de Israel, mas estavam indo contra Deus. Eles estavam guerreando contra Deus. E chegou o momento de Deus executar aquilo que ele tinha prometido lá atrás. E Saul seria o seu agente. Saul seria aquele que iria cumprir aquilo que foi prometido por Deus lá em Êxodo 17, do 8 ao 13. Só que Saul, ele resolveu fazer do seu jeito. Saul, ele resolveu fazer de acordo com a sua vontade. O que acontecia naquele tempo, quando havia vitórias como essa militar, o povo, principalmente o rei, que era o representante do povo, eles pegavam ali os despojos de guerra, aquilo que ficou, aquilo que sobrou, e levavam para a adoração às suas divindades. Então era comum acontecer isso. Eles matavam os guerreiros, pegavam ali o que eles tinham, seus despojos, então vaca, boi, ovelha, por aí vai, outras coisas, e ofereciam no templo. Então o que Saul fez foi algo apenas que comum naquela época. Porém, apesar de ser comum, apesar de ser algo, entre aspas, legítimo, na verdade estava escondendo o que estava por trás, na verdade, daquilo ali, é que Saul, ele desobedeceu, porque Deus foi muito claro. Olha o que diz o verso 2 e 3. Disse Samuel: como irei eu, pois Saul o saberá, assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando ele subiu o Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupeis. Porém matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então Deus foi muito claro: destrói totalmente. Não era para sobrar nada, porque Deus ali estava aplicando a sua justiça contra esse povo que se opôs à sua nação.
os seus eleitos. Então Saul era aquele que foi escolhido por Deus para aplicar essa vingança do Senhor. Então Deus foi muito claro: destrói totalmente. Olha o que diz o verso 18: enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até exterminá-los. Então, Deus tinha sido muito claro, e agora no verso 18, Samuel está relembrando aquilo que ele já tinha dito a Saul, aquilo que o próprio Deus tinha dito: destrói totalmente. O verbo usado aqui é erém, quer dizer destruição total. Essa destruição, esse verbo erém, significa que uma destruição total, como uma bomba nuclear. Quando a bomba nuclear ela bate ali próximo ao solo, o que acontece? Ela destrói tudo que está ao seu redor. E aquilo que não foi destruído é contaminado com radioatividade. Então, as pessoas têm que tomar cuidado quando vão manipular aquilo que foi contaminado por aquela bomba nuclear. Então, o que esse verbo quer dizer então? Que Saul, ele deveria tomar muito cuidado. Então significa que ele deveria tomar muito cuidado, porque se ele desobedecesse, ele sofreria consequências. É isso que está dizendo, que ele deveria cumprir, ele deveria fazer o que essa palavra diz: destruição total. Então ele não quis obedecer. Esta analogia da bomba, ela nos mostra o perigo que Saul estava exposto, e ele foi negligente. Ele procurou, ele decidiu desobedecer, então ele decidiu se contaminar. Ele decidiu fazer do seu próprio jeito. Então a gente vê aqui esse texto que a gente fala bastante: é melhor obedecer do que sacrificar. Porque Saul, ele quis guardar os despojos, então ele se contaminou por aquilo que ele deveria, na verdade, destruir. Então, quais são as consequências? O que está atrelado ao pecado que Saul cometeu, que foi a desobediência. Ele foi um desobediente. Então, quais pecados estão atrelados a essa desobediência? O próprio texto nos diz: primeiro, rebeldia. Rebeldia diz respeito a uma pessoa que exerce pressão para impor a sua vontade. O rebelde é aquele que não quer cumprir ordem, ele quer que seja feito a sua vontade. O rebelde é uma pessoa obstinada, é uma pessoa que tem um coração duro, é aquela pessoa que quer que todos façam aquilo que ele quer, apesar de ter uma ordem imposta, apesar de ter diretrizes, como ele deve proceder, como ele deve agir. O rebelde é aquele que não quer obedecer às ordens, quer fazer do seu próprio jeito, quer fazer da sua própria maneira. A gente vê isso com o povo de Israel durante o êxodo ali no deserto, quando eles murmuravam, porque eles queriam fazer as coisas do seu jeito. E esse foi um dos pecados que não permitiu a nação de Israel entrar na terra prometida, em Canaã. Então Saul está cometendo o mesmo pecado, o pecado de rebeldia. Ele está murmurando. Ele é uma pessoa obstinada, é uma pessoa de coração duro, porque ele sabia o que deveria fazer, a ordem foi dada, a ordem foi clara, mas ele preferiu fazer do seu jeito. Ele foi um rebelde. Então, a pessoa que está em desobediência, aquele que não obedece a Deus, ele é um rebelde aos olhos de Deus. Então, a gente deve tomar muito cuidado. Isso se aplica a nós também. Nós devemos tomar muito cuidado para nós não nos tornarmos um rebelde, porque nós não queremos obedecer à vontade de Deus, os seus preceitos. Nós não queremos fazer as coisas que Ele determinou, aquilo para que Ele nos fez. Segunda coisa que esse texto nos mostra, que o pecado que está atrelado à desobediência, à falta de obediência a Deus, é a feitiçaria. Feitiçaria envolvia adivinhação. E a adivinhação
consiste em identificar o que agrada à divindade. Então, o que na verdade estava acontecendo ali quando Saul falou sobre feitiçaria? Então ele está afirmando ali, Saul está afirmando que ele conseguiria adivinhar o que agradaria a Deus. Então, na verdade, ele está indo contra a vontade de Deus, porque ele adivinhou, na verdade, o que Deus queria. Olha aí a soberba, olha aí o que ele está fazendo. É pecado de feitiçaria, porque ele quer adivinhar os desígnios de Deus, ele quer adivinhar a vontade de Deus, sendo que Deus foi bem claro o que ele deveria fazer, o que ele deveria cumprir. Então, por isso que a feitiçaria está atrelado ao pecado da desobediência a Deus, porque eu quero adivinhar o que Deus quer. Porque eu quero adivinhar, porque Deus não sabe nem muito bem o que Ele quer. Então, na verdade, eu sei muito bem o que Deus quer, então eu vou adivinhar e vou fazer do meu jeito. E foi isso que Saul fez. Não, vou guardar aqui umas ovelhas, eu vou guardar aqui uns animais, porque depois eu posso oferecer como sacrifício. Porque aí eu vou agradar mais a Deus. Sendo que Deus não queria isso. Deus não quer sacrifícios. Deus quer obediência. E quantas vezes nós também agimos desse jeito? Nós queremos adivinhar os desígnios de Deus, sendo que Deus já falou o que Ele quer. Quando a gente olha as Sagradas Escrituras, quando a gente olha para a Bíblia, a gente nota que a Bíblia é um livro de obediência, porque fala de obediência do começo ao fim, e nós devemos ser obedientes a Deus, e Deus já falou o que Ele quer de cada um de nós, mas muitas vezes nós queremos fazer do nosso modo, quero fazer do meu jeito, porque eu sei o que Deus quer. Como assim? Isso nos leva a um outro pecado, que é a arrogância. Porque a arrogância é quando alguém procura forçar determinado acontecimento. Então Saul acreditava que ele podia manipular a Deus. Olha só o que o pecado da desobediência vai deixando. Olha a escada de pecado, olha o rastro de pecados, a arrogância. Ele está dizendo o seguinte: não, calma aí, eu posso manipular a Deus. Então, eu posso aqui, eu desobedecer a Deus, eu não cumpri o que Ele ordenou, eu não aniquilei tudo que Ele mandou aniquilar, então vou guardar aqui algumas coisas, porque então eu vou pegar esse sacrifício e quando eu apresentar esse sacrifício, eu vou poder manipular a Deus. Porque então eu vou constranger a Deus, porque o meu sacrifício, o que eu fiz para Ele de culto, o que eu fiz para Ele, eu vou poder constranger a Deus a tal forma que agora Ele vai se sujeitar a mim. Olha só o que está passando na cabeça de Saul. Mas também isso se aplica a nós. Quantas vezes eu quero manipular a Deus através dos meus dízimos e das ofertas, através dos meus cultos, da minha oração. Quantas vezes eu acho que eu posso determinar o que Deus vai fazer. Eu acho que eu posso manipular a Deus, porque agora eu conheço bastante as Sagradas Escrituras, então eu vou poder aqui constranger a Deus a fazer aquilo que eu quero. Não, porque eu dizimei, porque eu ofertei, agora Deus está nas minhas mãos e agora eu posso fazer o que eu quero e bem entende. Olha só, isso é arrogância, isso é prepotência. Não, porque eu vou todo domingo à igreja, porque lá na frente eu quero ganhar isso. Então, se eu fazer um jejum e uma oração, eu vou constranger a Deus a tal ponto que eu vou conseguir o que eu quero. Então, eu vou conseguir aquele emprego, eu vou conseguir aquela namorada, aquele namorado, eu vou conseguir aquela casa, eu vou conseguir aquele carro. A gente age assim muitas vezes, porque a gente acredita que podemos manipular a Deus. E quem somos nós para manipular a Deus? Olha o que o texto disse. Olha o que Samuel lembrou a Saul: você era tão pequeno, você não se achava nada, e Deus te levantou e te honrou, e agora você vai e faz isso. Você se tornou um arrogante, um prepotente, e muitas vezes nós fazemos assim. Olha de onde, lembre-se de onde Deus nos tirou.
nós estávamos no lamaçal do pecado, nós estávamos condenados à morte, mas a gente começa a achar que é alguém, porque Deus, Ele teve misericórdia por nós, porque Deus agiu com bondade para conosco, porque Deus começou a nos abençoar, então eu começo a achar que Deus está ali para me servir. Olha o que o pecado da desobediência vai desencadeando. Ele vai deixando um rastro de pecado, rebeldia, feitiçaria, arrogância. Olha só quantas coisas erradas o pecado da desobediência a Deus nos leva a cometer. E muitas vezes nós estamos fazendo isso dentro do nosso arraial, dentro das nossas igrejas. Porque eu não quero me submeter à vontade de Deus, eu quero fazer as coisas do meu jeito. Então Deus vai ter que dar um jeitinho, porque eu sou um servo fiel. Então estou constrangendo a Deus a entender o meu lado. Olha o que o pecado da desobediência faz em nós, achar que nós somos o Senhor de Deus, onde Deus, Ele está ali para fazer as nossas vontades. Que Deus é o gênio da lâmpada, basta eu esfregar a lâmpada, que o Deus executa tudo aquilo que eu quero, que eu tenho direito a pedidos, porque eu fui um servo fiel, porque eu venho em todos os cultos, porque eu sou um grande dizimista, porque eu sou um grande ofertante, porque eu ajudo os pobres, porque eu pego uma parte do meu salário e ajudo os necessitados, eu dou cesta básica, eu sou um bom trabalhador, eu sou um bom servo, eu sou uma pessoa que faço tudo do melhor. Então eu começo a achar que eu posso manipular a Deus, que eu tenho algum direito sobre Deus, o direito de manipular a Deus, fazer que Deus cumpra aquilo que eu quero, determinar as minhas vontades para Deus. E nós, como cristãos, nós devemos ser um exemplo de obediência. Nós falamos tanto em obediência, nós devemos exalar a obediência, principalmente nesse tempo tão difícil. Nós devemos obedecer, principalmente a Deus. E o texto também, ele destaca alguns sinais, ele apresenta, nos mostra alguns sinais que nós podemos detectar quando começa a haver desobediência, quando as pessoas querem se rebelar contra Deus, e às vezes a gente está ali no meio, a gente nem percebe, mas há sinais que podem nos mostrar que aquela pessoa, que aquele ciclo de amizade, pode nos levar nos levar para fora da vontade de Deus. Olha o que diz o verso 14. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Então, os balidos e os mugidos são conversas estranhas que a gente ouve dentro da igreja. Cuidado com as conversas de corredores. Cuidado. Quais são os sinais que a pessoa está prestes a entrar em desobediência a Deus, a cometer esse pecado? É a pessoa que está lá, que é um liberal teológico, é aquele que fica descaracterizando a Bíblia, é aquele que fica tirando a inerrância e a infalibilidade da Bíblia, aquele que diz: não é bem assim, a Bíblia não é bem assim, a Bíblia ela torna-se a palavra de Deus. Olha o liberalismo teológico, o estrago que ela traz dentro da igreja, o judaísmo, os judaizantes, quantos problemas eles trazem para o arraial de Deus, a libertinagem moral também. Isso aqui Deus entende, é só um pecadinho, porque a gente vive numa sociedade moral, uma sociedade que é um liberalismo moral. Então eu começo a acreditar que aquele liberalismo moral eu posso trazer para dentro da igreja, e nisso eu começo a achar que eu posso fazer e acontecer, que Deus entende, porque o meu líder não está vendo, então Deus também não está vendo. Alguns acreditam assim, então eu posso viver no pecado. Deus sabe de tudo, Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Os vícios
Cuidado com os vícios, cuidado com aquelas pessoas que são viciadas. São sinais que aquela pessoa está prestes a romper a barreira da obediência e se tornar um desobediência. Aquelas pessoas negativistas, aquelas pessoas que é tudo do contra, aquelas pessoas que a gente chama da oração contrária. Isso não vai dar certo. E cuidado com o fulano de tal. E cuidado com isso. Porque na verdade eles não querem nos alertar, na verdade eles querem nos tirar da vontade de Deus. Há os amigos que querem nos ajudar, mas há aqueles que na verdade querem apenas nos tirar da vontade de Deus, dos caminhos de Deus. Então cuidado com esses, que começam inclusive a fazer oração contrária. Tomara que não dê certo, tomara que arrebente a cara, e tomara que isso não floresça, e ela bem feito, isso, aquilo, outro. Esses são os sinais de que tem algo errado ali, tem algo errado. Então nós devemos sair de perto. Então nós não devemos ter comunhão com esses. Nós não devemos ser alimentados e nem alimentar esse tipo de atitude em ninguém. Mas pelo contrário, muitas vezes a gente vê o contrário, as pessoas alimentando essa desobediência. Por que tu vai obedecer? Não, não faz isso não. Ih, rapaz, deixa pra lá. Não faz não, ele não entende, não sabe de nada. Olha lá, não conhece nada. Cuidado com esses. São pessoas que querem, na verdade, nos levar à rebelião. E pecado é rebelar-se contra Deus. Então, por isso que muitas vezes nós estamos nos rebelando. Porque nós não queremos cumprir a vontade de Deus. E há pessoas por trás falando coisas indevidas em nossos ouvidos. E nós estamos não só abrindo os nossos ouvidos, mas abrindo o nosso coração para esse tipo de comentário, onde na verdade vai nos tirar do centro da vontade de Deus. Então nós devemos estar atentos. Olha o que diz aqui no verso 6. E disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saiam do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Eles estavam atentos à voz de Deus, eles estavam atentos a boas orientações. Então, quando eu ouvir uma palavra, não se misture com esse povo, porque vocês vão sofrer juntamente com ele. Os queneus entenderam. Quem são os queneus? Eu já falei anteriormente. Os queneus são os descendentes de Jetro. O filho de Jetro resolveu: não vou andar junto com a nação de Israel, porque eu posso orientar eles no caminho. Então, se tornou um ajudador. Ele estava ali para ajudar a nação de Israel naquele momento ali no deserto. E por isso, Deus queria poupá-los. Então, Deus deu uma orientação: não se misture, saia de perto. Então, a gente tem que estar atento à voz de Deus, porque muitas vezes Deus está falando: cuidado. Olha, cuidado, porque você está abrindo o seu coração, os seus ouvidos. Saia de perto, porque ele é um desobediente. Ele quer tirar você do centro da minha vontade. E Deus muitas vezes está dando sinais, está nos mostrando, mas nós não queremos enxergar. E muitas vezes a gente até enxerga, mas nós não temos a coragem suficiente de nos afastarmos dessas pessoas. Então como esse vírus do coronavírus aí que está afligindo muita gente é afligida por esse vírus da desobediência. E com isso trazem problemas para o arraial de Deus, porque eles fazem uma rebeldia, um levante, eles são revolucionários, porque eles não querem obedecer à vontade de Deus. Então, quando nós detectamos esse tipo de coisa, nós devemos nos afastar. E muitas vezes Deus nos disciplina para que a gente possa voltar ao caminho, mas a gente não se atenta.
Porque na verdade está muito mais preocupado a agradar o homem do que agradar a Deus, sendo que a Bíblia diz ao contrário. É melhor agradar a Deus do que os homens. Mas eu prefiro ficar bem com aquele colega, com aquele conhecido, do que ficar bem com Deus. Porque eu estou preocupado em massagear o ego do outro. Eu não quero não corresponder às perspectivas do outro. Eu não quero ser mal interpretado. Eu não quero ficar mal. Na verdade, isso está apenas refletindo a nossa falta de coragem. Na verdade, isso está mostrando a nossa covardia. Porque eu não quero me indispor com ninguém. Porque eu não quero ficar mal. E a gente vê ao longo das Escrituras Sagradas, Deus falando para a gente se afastar, como a gente acabou de ler aqui no verso 6. A gente vê textos como o de Paulo, que fala que entregou o Alexandre Latoeiro até para Satanás, para que ele pudesse se arrepender e voltar. Mas a gente não quer ouvir esse tipo de palavra. A gente, quando é confrontado, a gente desconversa, a gente não quer, não é comigo. Mas Deus está nos orientando, está nos apontando, está nos advertindo, e a gente não quer ouvir. Jesus, quando ele enviou os seus discípulos para pregar o Evangelho, ele falou: vão lá evangelizar, vão anunciar as boas novas, vão lá falar que o Messias do Antigo Testamento, o prometido do Antigo Testamento, está aqui no meio de vocês. Mas tomem cuidado. E ele coloca ali algumas advertências. E ele, numa dessas advertências, ele fala o seguinte: se vocês chegarem no local e não forem bem aceitos, sacodem a poeira. Então nem a poeira é para a gente carregar. Mas não, eu não quero ficar mal com falando de tal, eu não quero me indispor, não, porque ele me fez um bem anteriormente, porque ele me ajudou lá no passado, então eu tenho uma dívida. Então é melhor me indispor com Deus. Então é melhor, como a gente diz, ficar mal na fita com Deus. É melhor então eu entrar em desobediência. Quais são as consequências desse pecado? Não só para a minha vida, mas aqueles que estão ao meu redor. Porque quando eu peco, eu trago consequências não só para mim, mas para aqueles que estão perto. Porque muitas vezes as consequências vão ser perturbadoras, inclusive para aqueles que estão perto de nós. Nossas esposas, filhos, pai, mãe, amigos. Então vamos ficar atentos. Vamos ficar atentos à voz de Deus, para que a gente não caia nesse pecado da desobediência, como Saul caiu. E por isso Deus se apartou dele. Então Deus falou: me arrependi. Na verdade ele está dizendo: cansei de Saul, agora eu vou agir de outra maneira. O meu espírito estava sobre ele, agora eu vou retirar meu espírito. E o que acontece com Saul a partir disso? Dever de casa, leia depois os textos seguintes, a continuação depois do verso 23, você vai ver o que começa a acontecer com Saul, inclusive ser afligido por um espírito mau. Então vamos ficar atentos, vamos ficar atentos aos sinais que Deus está nos dando, para a gente não cair nesse pecado. Vamos procurar agradar a Deus e não os homens. Vamos ser sinceros. Nós devemos ser éticos, mas nós não devemos, não é por conta de uma ética que eu tenho que pegar e ir contra a vontade de Deus. Então Deus requer de nós obediência. Vamos ser obedientes a Deus, fazer aquilo que Ele quer de nós, aquilo que Ele nos incumbiu de fazer. Se Ele colocou você para fazer, faça o seu melhor. Faça aquilo que está em suas mãos, aquilo que está disponível em sua mão. Não seja um relaxado, um desleixado. Vamos fazer o melhor. Vamos ser obedientes à vontade de Deus. Porque Deus, como eu falei no domingo passado, Deus quer nos abençoar. Mas se eu não estou no centro da vontade de Deus, que bênção eu vou ter? Como vou ter o favor de Deus se eu não estou no centro da sua vontade? Então, vamos ser obedientes a Deus. Vamos nos colocar no centro da vontade de Deus. Mesmo que isso me custe amizade. Mesmo que isso me custe alguém me interpretar mal, me entender mal, não querer mais estar próximo de mim. Mas é melhor eu garantir a minha vida eterna. É melhor estar bem com Deus. É melhor obedecer a Deus do que agradar a homens. Agrade a Deus. Seja obediente à vontade de Deus.
Faça o seu melhor, dê o seu melhor, para que naquele grande dia a gente não passe aquela vergonha de falar: apartai-vos de mim, não vos conheço. Mas Deus, eu fui um grande dizimista, eu fui um grande orador, eu era pastor, eu era um grande mensageiro da tua palavra, eu ajudava os pobres, eu fazia isso, acontecia. Deus vai falar: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, sai daqui. Então, para que a gente não passe por isso, busque estar no centro da vontade de Deus, seja obediente, e que Deus possa continuar ministrando essa palavra no seu coração.